Continuando aqui, nós temos a bula papal em que aumentava a vinda de indulgências, ampliando-a em direção a nações como a França e a Inglaterra, tendo inclusive o apoio dos banqueiros alemães. Ponto. A renda dessas indulgências foi revertida para a construção da Catedral de São Pedro, em Roma. Esse foi o motivo decisivo para que Lutero viesse a lançar um conjunto de obras chamado As 95 Teses. Esse documento foi publicado oficialmente e fixado na porta da igreja de Wittenberg para que todos tivessem acesso e entendessem as suas críticas contra a venda de indulgências. Tá bom? Na página 111, trata aí também do luteranismo, diz assim, é uma pergunta que para você refletir, dissertativa. As boas obras não tornam bom o homem, mas o homem bom pratica boas obras. As obras más não tornam mau o homem, mas o homem pratica obras más. 111. Refletindo sobre a citação de Martim Lutero, que enfoca o papel do homem diante de sua fé, comente sobre o luteranismo e as principais bases teóricas. Qual é a resposta? O luteranismo foi um conjunto de ideias e doutrinas. A resposta. O luteranismo foi um conjunto de ideias e doutrinas criadas por Martim Lutero, tendo como base o cristianismo. Ponto. Criticava práticas da Igreja Católica que julgava corruptas. Suas bases foram a salvação pela fé, ponto e vírgula, a liberdade de culto e de consciência individual, ponto e vírgula, e a condenação de indulgências por parte da Igreja Católica. Vamos para as atividades agora, em que você tem que assinalar somente uma questão, as questões de múltipla escolha. Diz assim: o calvinismo foi o quê? Letra A doutrina que sintetizou as ideias dos reformadores, que a antecederam, formulando o campo protestante em torno dos princípios do cesaropapismo e do culto dos santos. Letra B, apenas um prolongamento das ideias preconizadas, ou seja, defendidas por Lutero, que admitia que o príncipe, além de exercer poder civil absoluto, devia vigiar e governar por direito divino a Igreja cristã. C. Um movimento originário na Suíça, como resultado das convulsões sociais, que revelavam uma manifestação de rebeldia contra as taxas cobradas pela Igreja e sobre a liberação da prática do divórcio. Letra D. O resultado das preocupações pessoais de Ludwig Zwingli e dos problemas relacionados com o celibato clerical. A letra E. O mais radical movimento protestante em relação ao catolicismo e a mais próxima das questões levantadas em termos éticos pelo rápido desenvolvimento do capital comercial e financeiro. Não é? A letra E, questão número 1, página 119, página 119, é a questão número 1, alternativa à letra E. Segunda questão.
O Concílio de Trento, uma das medidas da Reforma Católica, cujo objetivo era enfrentar o avanço das ideias protestantes, apresentou uma série de decisões para assegurar a unidade da fé católica. Entre essas decisões, a D, letra E, é a alternativa correta: estimular a ação das ordens religiosas em vários setores, principalmente no educacional. Tá bom? Outra questão, ainda de múltipla escolha, só que agora na página 120. Com relação à reforma protestante, marque a alternativa correta. Letra A doutrina calvinista, não exaltando o trabalho e desprezando o lazer e o luxo, foi a grande alavanca na direção do capitalismo. Letra B, tanto Martinho Lutero como o monge dominicano Tetzel defendiam as indulgências papais como forma de perdão aos pecados na terra e no céu. Letra C, o parlamento inglês apoiou Henrique VIII no rompimento com a Igreja de Roma e aprovou em 1534 o ato de supremacia, que mantinha a Igreja da Inglaterra sob a autoridade do rei, surgindo a Igreja Nacional Anglicana Independente de Roma. Essa letra C é a alternativa correta. O parlamento inglês apoiou Henrique VIII no rompimento com a Igreja de Roma, não é? Essa alternativa correta. Décima questão, página 122, diz assim: as reformas protestantes do início do século XVI, entre outros fatores, reagiam contra, letra A venda de indulgências e autoridade do Papa, líder supremo da Igreja Católica. Letra B, a valorização pela Igreja Católica das atividades mercantis, do lucro e da ascensão da burguesia. Letra C, o pensamento humanista e permitir uma ampla revisão administrativa e doutrinária da Igreja Católica. As missões evangelizadoras desenvolvidas pela Igreja Católica na América e na Ásia. Letra E, princípio do livre-arbítrio defendido pelo Santo Ofício, órgão diretor da Igreja Católica. Décima questão, letra A. Nós temos ainda aqui, não é, uma situação importante, que é uma revisãozinha para vocês em relação ao Renascimento, não é? O Renascimento. O Renascimento vai surgir por volta do século XIII, na chamada Península Itálica, com o objetivo de incentivar as artes e ter ali, nos primeiros anos da Idade Média, um pensamento antropocêntrico, um pensamento voltado para o homem, para a valorização do homem. E esse renascimento vai resgatar aquele ideal, aquela definição que existia durante a Idade Antiga, durante o período clássico. Que período clássico é esse? Muito bem, Grécia e Roma. Grécia e Roma. Então, há nesse renascimento uma característica de afastamento dos ideais teológicos, do pensamento voltado para Deus vai sendo afastado, vai se afastando, até a substituição por um pensamento antropocêntrico. O homem vai deixando
as coisas de Deus de lado e vai valorizando as coisas que ele produz. Renascimento aí significa nascer de novo. E vale ressaltar, teve renascimento científico e cultural. Nós temos aqui 3 períodos do renascimento: o período do 300, o período do 400 e o período do 500. Tá bom? No 300 é um período de transição, aonde havia ainda uma presença do pensamento teocêntrico, um pensamento do homem que era voltado para Deus. Tá bom? Vamos ter um nome importante aqui nesse período do 300 do Renascimento, que é Dante Alighieri com sua Divina Comédia. Dante Alighieri com sua Divina Comédia. E vamos observar que o Renascimento ele vai se expandir para outras regiões. É bem verdade que a Itália não está unificada ainda, e você vai conhecer obras importantes de muitos artistas renascentistas que vão colaborar de sobremaneira para a nossa civilização, não é? Temos uma concepção de voltar a sempre exaltar as questões voltadas para o homem, para as artes do homem, não é? Então esse 300 aí ainda uso de temas humanos, mas ligados um pouco ainda à religião, principalmente na questão dos sentimentos e dos comportamentos, não é? Dos sentimentos e do comportamento. Com isso, vamos conhecer o período do Renascimento. Agora, não é? Convido vocês para que vocês possam dar também, vamos dar uma olhadinha na questão que se refere aos estados nacionais. Como eram formados esses estados nacionais.